Fala galera, beleza? Mais um 12-2 podcast na área. E aí, Hugo, como é que você tá, irmão? Tô bem, fala gente, tranquilo? Hoje nós estamos com um cara top aqui. Fala aí, top. o cara é top ou não é? Demais da conta, um cara de Deus, viu? O cara tá com ideia de contagem inteira praticamente. Mas aqui, eu fiquei sabendo que ele era mão de alface quando era mais novo. Ixi. Aí, ó, memórias do querido Fábio, né? Tô zoando. Tô brincando, galera. A gente tá aqui hoje com o pastor Paulo, que é o pastor de jovens da comunidade cristã Recomeçar. E de contagem, sério, gente, depois vocês vão lá. É muito jovem, pastor, é muito jovem. Conta pra ele aí, Matheus. Aê, tá no ar. Você tá bem, pastor? Não tô muito bonito no ar, não, mas. mas o importante é que tá bem, né? Tô bem, com saúde é o que importa. É o que eu falo muito até com os meninos. Fala, cara. Se o Senhor tá te dando saúde, glória a Deus por isso. E se você, de repente, aos olhos dos homens, você não é bonito, pelo menos aos olhos de Deus você é, né? É verdade. Eu costumo falar que quem não é bonito porque não é a Bíblia. Porque lá em Marcos fala que o coração alegre é formoseia o rosto. Verdade. Tem como ser de Jesus ser feio? Não tem. Tem como não. Então mais feio fica bonito. Tem uns que precisam ler mais isso. É verdade. A gente sabe que tem. Não, mas você tá bem, prazer. pastor? Tô bem, é um prazer poder estar com vocês aqui, né? A gente bater esse papo. Cara, e é isso, né? Que o Senhor continue abençoando vocês aí, esse projeto maravilhoso que vocês estão trilhando aí, cara. E tamo junto. Amém. Amém. Vamos começar do início pra até introduzir sua vida pro pessoal te conhecer melhor. Fala pra gente aí como que... Seu nome, né? De onde você pastoreia há quanto tempo e como você se converteu. Legal. Pois é, meu nome é Paulo, né? Sou casado com a Ana Paula, vai fazer 10 anos esse ano, mas eu conheço ela desde 2006, então são aí 16 anos, né, de relacionamento. Nos convertemos em 2009. Eu falo assim que eu era uma pessoa muito resistente ao evangelho, sabe? Não gostava. Eu tinha... A minha família é uma família de tradição católica, né? E que a gente ia na missa para cumprir aquela tabela, né? Eu falo aquele protocolo mesmo religioso, né? Vai na missa e tal, participa ali, mas nada de ter compromisso, né? Então, em 2009 foi onde o meu cunhado na época ele começou a caminhada na igreja, né? O Gil, que é um grande homem de Deus, um grande evangelista, foi quem nos ganhou para Jesus na época, através da vida do meu cunhado. Então ele começou a frequentar muito a casa da minha namorada, da Ana Paula, na época namorada, hoje esposa. E até que um dia ele encontrou a gente, né? Meu sogro pediu uma pizza lá e tal, foi a oportunidade deles sentarem ali. E aí ele convidar a gente pra ir. E aí ele foi o pontapé, na verdade, né? Porque a partir dali ele começou a convidar a gente direto. Cara, vamos lá e tal, a igreja é a cara de vocês e tal, vocês precisam estar lá com a gente e tal. Eu falei com a Ana Paula, falei, não tem jeito. Todo final de semana ele tá aqui. Não tem como ficar toda hora, não, beleza, depois a gente vai. É sem graça, né? Pelo menos você quer fazer uma praça ali e tal, você quer ser pelo menos agradável. Embora eu não tivesse vontade nenhuma. E aí eu fui na igreja, e é muito engraçado isso, porque eu não me lembro qual foi o louvor que foi ministrado, não me lembro qual foi a palavra, mas eu senti a presença de Deus no lugar, sabe? Muito legal, porque eu era uma pessoa extremamente resistente, então você vê que é o próprio Espírito Santo que faz a obra mesmo, né? Porque eu era assim. E aí o Senhor me pegou ali naquele culto e eu comecei a chorar. E engraçado que na próxima semana, né, no outro domingo, eu não fui. Não sei por que motivo, não sei se a gente foi fazer alguma coisa e tal, sei que eu não fui. E aí, cara, eu comecei a chorar com a Ana Paula. Eu parei e falei, poxa, amor, por que a gente não foi? A gente perdeu a nossa oportunidade de voltar lá, é um lugar tão bacana, pra ficar aqui vendo televisão, pra ficar vendo Faustão e tal, final do dia. E eu comecei a chorar, eu vi que já era o próprio Deus fazendo a obra, sabe? Uau. Aí no próximo domingo, né, domingo seguinte, a gente, nós fomos e aí foi até hoje, graças a Deus, né? Eu tenho um filhinho de 4 anos, o Gaelzinho, não falo que ele é 220 não, ele é 440. ele é sinistro, velho. Uma bênção, sabe? O Gael, assim, ele tem sido como um impulsionador nas nossas vidas, sabe? O Gaelzinho, assim, cara, eu vejo claramente o chamado que ele tem em Deus, já ainda novo, né? Mas tem nos impulsionado bastante, né? E eu sou pastor da comunidade Cristã Recomeçar, sou pastor auxiliar lá, né? Hoje a gente pastoreia os jovens, né? A gente tem um culto que é toda sexta-feira, 10h30 da noite, né? É um horário bem
é diferente, né? Mas é o horário que ele é bem estratégico mesmo. Inclusive, no período da pandemia, teve aquele processo, né, de fechamento das igrejas, né, o culto apenas online. Muitas vezes a gente ia para lá para fazer só a gravação, só a equipe mesmo online, presente, mas, né, depois tinha que ir embora, enfim, bem restrito, né? E aí depois foi abrindo aos poucos, né? E aí quando foi abrindo, a gente foi seguindo a abertura, né? Então eles começaram a permitir a igreja funcionar até 8 horas da noite, né? Pra gente não ficar muito tempo parado sem ter essa comunhão, que o jovem gosta de comunhão, é importante a gente estar junto. Ainda que tivesse o culto online, que foi uma ferramenta que, né, teve a oportunidade de alcançar várias vidas, mas a gente sente falta de estar próximo, né? Verdade. O culto que era 10h30, ele começou a ser 6 horas da tarde, uma sexta-feira. Então, assim, foi sinistro, velho. Porque muita pessoa saindo do serviço. Tem muita gente que tá nesse trampo aí, né, de saindo do serviço e tal, o trânsito muito cheio. Mas ainda assim ia bastante gente, a galera ia mesmo e tal, gostava de estar ali. Depois ampliaram o funcionamento das igrejas para até 10 horas da noite, aí nós passamos para 8 horas, né? E aí ficamos um bom tempo, 8 horas da noite. Chegamos até a pensar em manter o horário de 10 horas, né? Mas, de 8 horas, aliás. Mas aí a galera começou a chover no direct, perguntando que dia que ia voltar para 10h30, que era 10h30, porque 10h30 a galera já estava acostumada, que quando voltasse à faculdade... 8 horas ainda, quem trabalha na área central para chegar na igreja ainda fica complicado, a pessoa gosta de passar em casa, trocar de roupa, tomar um banho, comer alguma coisa e tal. E o horário de 10h30 é o horário do nosso culto, né? E eu sou pastor, né? Como eu disse, lá da Comunidade Cristã Recomeçar, auxiliando nosso pastor presidente, que é uma bênção nas nossas vidas, o pastor Ronaldo. Nós estamos lá há 13 anos, né? E eu sou pastor lá da casa, servi na casa desde 2015. Então eu estou indo aí para o 7º ano. Uau. Como pastor e servir na casa ali, né, dentro do nosso chamado. Eu falo que foi o próprio Deus mesmo, porque se fosse por mim, né, talvez a última coisa que eu queria ser era pastor. Eu tinha uma resistência muito grande, né? E até aproveitando um gancho aí, cara, para falar nisso, é um testemunho. O Senhor já ia usando algumas pessoas, assim, para testificar isso, acerca do chamado. Eu sempre gostei de estar com pessoas, né, de poder ouvir pessoas, de a gente estar junto. É o que eu amo. Eu amo mais do que, de repente, estar em cima de um púlpito. Né? Eu sei que faz parte do nosso chamado e tal, mas eu gosto mesmo disso aqui, de sentar na mesa, a gente conversar, trocar ideia. E eu era muito resistente. Para mim, só o fato de eu ter me convertido, tava bom, né? Eu joguei bola, eu joguei futebol até uma determinada época. E aí, nesse período, eu tinha uma plena convicção mesmo, cara, que eu tava ali como um missionário mesmo, sabe? É claro que logo no início eu tinha o sonho de jogar num grande clube e tal, mas depois você vai amadurecendo a caminhada, você vai vendo que é algo que vai muito além disso, é você cumprir um chamado, Senhor, onde Ele te mandar. Sim. E aí, pra mim, já era dado como satisfeito. Pronto, eu já sou um cristão, né? Já faço a obra por onde eu vou ali. Então, pronto, né? E aí, um dia, cara, eu tinha essa resistência, esse medo de realmente me posicionar, né? No meu chamado. Até um dia que eu tive um sonho, velho. Foi muito doido isso. E foi muito real também. Eu tive um sonho, eu tava dentro do jogo e tal, tava, né, fardado e tudo, né? Com uniforme. E aí o juiz, né? Que era a maior autoridade dentro do contexto do jogo, ele virou pra mim assim, ele apitou e apontou pra mim assim, você é pastor. Falei, nossa, Deus. Nossa, que loucura, cara. É muito doido, velho, porque na mesma hora eu acordei, e sabe aquele sonho que você não quer lembrar dele? Você achar que foi sonho de barriga cheia, alguma coisa do tipo? E aquele sonho não saía da minha cabeça. Ele sempre foi muito real, assim, pra mim. Até hoje, eu contando pra vocês aqui, é como se eu estivesse vivenciando o sonho lá atrás, entendeu? Então são 7 anos aí que nós estamos encaminhando e dando uma resposta pro nosso chamado. Amém. Eu lembrei de um sonho. Não um sonho, uma vez eu tava lavando vasilha em casa e eu lembro que teve um congresso na igreja que eu frequentava, a Igreja Nacional Príncipe da Paz, lá do Cardoso. Meu primo é de lá, velho. Sério? Sério, Gleison. Fera, o Gleison. Sabe quem que canta? É isso. Moreno? Isso. Sei quem é demais da Casa Bahia. Irmão da Gleice, é isso mesmo. Fera. O Val também é um amigaço meu, cara. O Val Coimbra. Isso. Nossa. Aí, ó, salve, galera. Um abraço pra vocês. Abençoado demais. Verdade. Um abraço, muito gente. importante a minha conversão, cara. De verdade, assim. Foram homens que eu sempre tive como referência, via o Senhor mesmo na vida deles, sabe?
Muito top eles. Então, a galera que é diferenciada, né, pastor? Diferenciada, né? O meu crescimento foi lá, assim, da adolescência até a juventude, né? Quando eu tinha por volta dos 13 anos para 14, eu comecei a frequentar o curso de adolescentes e tinha muita atividade. Lá tinha dança, dancei no grupo de hip hop, tinha teatro, tinha muita atividade para adolescente e jovem. E ali foi meu ponto inicial, sabe? Aí meus pais sempre investindo também, graças a Deus, uma família muito boa, né? Que me apresentou os caminhos do Senhor. Aí fui adentrando ali e tal, cresci naquele meio. E depois que eu fiz 18 anos, eu mudei de igreja. Mas aí voltando ao assunto, né, do congresso. Lá é uma igreja de congresso. Tem muitos congressos, sabe? De fim de semana, começa na quinta e vai até domingo e tal. E eu lembro direitinho que o congresso chamava Vinho Novo. Não lembro a passagem exata, mas falava que o vinho novo não fermenta em odres velhos, né? E eu tava lavando vasilha depois desse congresso, em casa, e eu tava com aquilo na cabeça e eu tipo, vi assim, sabe? Deus falando, Henrique, é o seguinte, cara, não dá pra eu colocar, te preencher de algo, sendo que você se esvazie de si mesmo primeiro, sabe? Top. Deus quer... Aí isso me marcou, velho. Tem até na parede de casa lá, eu fiz um desenho uma vez, que eu tava orando. Coloquei lá dois vasos assim, um cheio e um vazio, pra lembrar disso, né? E é legal como é que Deus fala com a gente de formas diferentes, né? É verdade. Através de sonhos. É igual Ananias, né? Sim. Foi através de um sonho que ele foi orar por Paulo. Várias histórias assim tão impactantes na Bíblia, né? Verdade, top, velho. Legal, velho. Mas como é que você começou com esse... Você sempre foi pastor da Recomeçar? Você foi consagrado lá? Sim. Ah, entendi. Na verdade, minha caminhada cristã toda foi na Recomeçar, né? Ah, entendi. Recomeçar foi onde eu me converti, foi onde eu tive aquela primeira experiência com o Senhor mesmo e tal. Cara, assim, na verdade, antes eu tinha visitado algumas igrejas, poucas pelos únicos motivos, na verdade. Casamento, alguma coisa. Acho que o culto ecumênico, eu acho, que da nossa faculdade, não sei se foi em igreja católica ou evangélica, enfim, alguma situação desse tipo. E o meu sogro, na época, também, teve uma experiência que foi legal também, assim, porque eu não imaginava também. Meu sogro, ele formou obreiro em uma igreja, né? E aí tinha uma formatura e tal, aí tinha que levar um paraninfo, né? Tinha que levar tipo, uma pessoa ali e tal. Aí ele me convidou. E ele fala até hoje comigo, assim, que ele ficou um pouco sem graça, né, de falar, porque ele via que eu não tinha o hábito de ir e tal, né? Eu sempre fui muito respeitoso com as pessoas e tal, nunca fui de destratar. Mas ele me chamou e eu participei também. Mas eu nunca tive essa vontade de entrar num culto para assistir o culto por um convite de alguém, nunca fiz isso, não. Na Recomeçar foi a primeira vez, né? E a Recomeçar era totalmente diferente do que é hoje, né? Então, assim, eu lembro até hoje, cara, quando a Recomeçar também estava no início dela, na verdade, assim, quando teve um culto que passou de 100 pessoas, né? Não. Porque era fácil de contar, né? Tinha as cadeiras, o pastor, ele sempre foi muito visionário, então, tipo assim, ele já metia aqui tanto de cadeira, mesmo com pouco membro, e falava, cara, Deus tá direcionando a gente a comprar cadeira, e o Senhor vai enviar as pessoas. Uau. E era isso que acontecia. Então eu lembro até hoje, o primeiro dia que deu mais de 100 pessoas, né? Que as irmãs iam contando ali e tal. Olha, que top. E aí foi assim que começou a nossa caminhada, foi na Recomeçar mesmo. É claro que depois, né, você se envolve ali, né, você conhece pessoas de outros ministérios e tal, inclusive até na própria juventude nossa a gente fala muito sobre isso, é importante nós estarmos juntos, sabe, com outras igrejas, com outras juventudes, para um fortalecer ao outro, sabe? Mas de experiência mesmo foi na Recomeçar, e aí foi lá que eu fui ungido a pastor. Na verdade, acho que o Lucinho que fala isso, cara, eu achei isso muito legal. Quando você é ungido, quando você é consagrado a algum cargo, seja ele qual for ali na igreja, na verdade você só está colocando em ordem aquilo que você já fazia, você só está formalizando algo, entendeu? Se você já fazia aquilo, só não tinha o título, então você está formalizando aquilo, entendeu? E há 12 anos atrás, a gente está falando, eu me converti em 2009, em 2010... não tinha departamento de adolescentes lá, não tinha isso, não tinha ministério de adolescentes nem nada, não. O que acontece, cara? Eu sempre tive muita paciência de ficar com adolescente, de conversar com os meninos. Eu lembro até hoje tinha um guerreirinho lá que era amigo nosso, e ele falava assim, nossa, Paulo,
Ai, velho, como é que você aguenta, cara? Como é que você tem paciência, velho, com adolescente, velho? Eu saio até fugindo quando eu vejo eles perto de mim. Eu falei, não, cara, eu gosto de conversar com eles e tal. E eu mal sabia que era o Senhor já me preparando pra isso, sabe? Tanto eu quanto a Ana Paula. A gente sempre caminhou muito junto. E aí é o que eu falo até muito com os jovens, sabe? Em questão de relacionamento, né? A importância de você estar com alguém que agrega na sua caminhada, sabe? Desde o início, né? Desde a época do namoro. O namoro ele não pode te tirar das atividades da igreja, ele tem que te ajudar, vocês dois, tem que impulsionar ainda mais vocês em relação às atividades, sabe? Vocês se envolverem mais, vocês criarem vínculos maiores do que o vínculo sentimental, de amizade, cumplicidade, propósito, entendeu? E a Ana Paula era essa pessoa, então ela também sempre gostou de estar com os meninos, com as meninas e tal. E aí nós fundamos, na época, o Ministério de Adolescentes na igreja. O pastor chegou e falou assim, ô Paulo e Aninha, eu tô querendo iniciar o Ministério de Adolescentes aqui. O pastor, que bênção, né? Glória a Deus e tal, é bacana mesmo. Pois é, e vocês que vão ser os líderes. A gente acabou de converter. A gente era, né, neófito mesmo, assim, e tal. Tinha, sei lá, meses que a gente tinha se convertido. E a gente começou a caminhar com os meninos. Então, 2010, imagina, os meninos que tinham na época, sei lá, 12 anos, 13 anos, hoje eles estão com 25 anos. Uau. Alguns já casaram, alguns nós entramos no casamento com eles e tal. Então, assim, é um sentimento de muita gratidão, né? A Deus pra gente ter feito parte da vida desses meninos. E desses meninos também, por eles terem feito parte do ministério. Então, tem alguns meninos que trilharam outros caminhos, que, né, não estão ali no nosso meio, mas que eles sempre lembram dos momentos que a gente teve. Tô falando de 12 anos atrás, entendeu? Então nós iniciamos esse trabalho lá com eles. Hoje ainda existe o Ministério de Adolescentes, chama Marca Sua Geração, que a gente sempre creu que eles foram chamados para marcar a geração deles. Cara, a gente tem muitos testemunhos de... Eu até falo muito sobre isso, que um dos maiores testemunhos da transformação na vida de um adolescente, na mentalidade dele, no caráter dele, é quando ele começa a fazer coisas simples dentro de casa. Quando ele começa a ajudar a lavar uma vasilha, coisa que ele não fazia. Quando ele começa a submeter a autoridade do pai e da mãe, coisa que ele não fazia. É quando ele começa a arrumar a sua cama, coisa simples. E aí pais chegavam na gente e davam esse testemunho. Eu falei, cara, Deus está fazendo. Porque é o que a gente ensinava isso muito através da palavra. E eles aplicarem a Bíblia no dia a dia deles, sabe? Então a gente via essas transformações e através disso a gente via pais vindo para a igreja através da transformação dos adolescentes. Entendeu? Então, assim, foi um trabalho muito legal que a gente fez lá atrás. Depois nós saímos, né? Outras pessoas vieram. E aí depois nós retornamos aqui já no templo. E a gente já fez essa transição novamente. A gente sempre foi muito intencional nisso. Porque eu penso, cara, que a gente tem que gerar pessoas, sabe? Se a gente não tá gerando, tem algo errado. É verdade. O ser humano, ele foi feito para gerar. Talvez você não vai gerar fisicamente, mas espiritualmente. Então, você precisa de produzir. Lá atrás, lá no Éder, já foi imposto algo sobre nós. Nós deveríamos comer do fruto do nosso trabalho, ou seja, através do que você gera. Então, e a alegria nossa de gerar, sabe? Se você não gera, você se torna uma pessoa triste. É verdade. Você se frustra, entendeu? Inútil, né? Então nós somos chamados para gerar, seja fisicamente ou espiritualmente, ou os dois. Então eu sempre falei isso muito com os meninos. Os meninos hoje que nos ajudam na juventude são meninos que, alguns deles, claro, são meninos que caminharam com a gente com 11, 12 anos. E hoje são pessoas de extrema confiança nossa. Tem dias que eu não vou no culto, eu coloco os meninos para ministrar e já sabem como funciona e as coisas fluem. Isso para mim é a minha maior realização. E com os adolescentes também. Então nós voltamos em determinado momento, há 2 anos atrás, já com essa intenção já de fazer a transição para uma liderança. E hoje quem é líder, né, é um grupo de líder, na verdade era um grupo enquanto nós estávamos lá, né, nesse processo de transição. Depois nós levantamos um casal de jovens também, casaram com a mesma idade que eu e a Ana Paula casamos, né, que foram gerados ali na juventude, que hoje são líderes dos adolescentes, entendeu? Que top. É muito legal, cara. Assim, a gente se alegra muito em ter feito parte disso, sabe, na vida deles. E qual que é a visão, assim, né? A gente sabe que você que mexe mais com adolescentes, você tem mais propriedade para falar que tá uma geração muito afastada, né? Muito pouca Bíblia, jovens e adolescentes. Eu queria saber qual que é a sua visão, assim, para os jovens e adolescentes. Qual que você acha que é o fundamento para alcançar um jovem e um adolescente hoje? Cara, uma coisa que eu vejo que tem acontecido bastante, isso tem interferido muito na caminhada dos jovens cristãos, é o afastamento das pessoas, sabe? É legal a tecnologia, é bênção. Você vê, através da tecnologia a gente está falando para milhares de pessoas, a gente não tem noção, né, quantas pessoas podem ser alcançadas através de um bate-papo, de um podcast como esse, entendeu?
através de um testemunho nosso que a gente conta. Eu falo que o meio de evangelismo hoje, inclusive, né, a internet se tornou uma ferramenta de evangelismo. Antes era um panfleto que você entregava, né, na rua. Não que seja errado, não que você não venha fazer isso, mas hoje é um convite que você... É uma mensagem que você manda para a pessoa no Instagram. É você marcar ela para participar de um culto, igual a gente tem os nossos cultos temáticos. Essa pessoa vai, ela é alcançada, ela vê aquilo ali, ela diz, que legal e tal. Ali a gente tem uma palavra direcionada a essa pessoa, ela volta para os caminhos do Senhor, ela se rende aos pés do Senhor. Então são estratégias, né? Algo que eu ouvi até esse final de semana do pastor Ulisses, né? Que mexeu muito comigo. O pastor Ulisses é irmão do Luiz Hermínio, que é o pastor do nosso pastor, né? Que Deus, ele não muda, né? Ele não muda, ele continua sendo Deus da mesma forma, mas ele se move. Então, a cada tempo ele se move de alguma forma. Então, a movimentação de Deus a gente tem que estar atento. Ele vai mudar? Ele vai deixar de ser Deus? Não vai. Mas a sua movimentação, ela pode mudar de acordo com o tempo. Então, né, hoje a internet é muito forte nisso, né, nesse ponto. E eu acho muito legal, não tem como você fugir disso. Né? Porém, isso fez com que... Aí tu tem em seus excessos, tem seus problemas, né? Traz consigo seus problemas. E a internet distanciou as pessoas, entendeu? Então as pessoas, elas deixam de se relacionar. E aí quando você vai pra internet, você ouve o que você quer e não, muitas das vezes não o que você precisa. Não tem tanta coisa boa ali. Mas você pega o título e eu tô pensando dessa forma, então deixa eu ver se alguém pensa como eu. E aí, às vezes, você não tem alguém que vai chegar do seu lado que vai ser necessário, às vezes, te confrontar. Falou, Henrique, você tá errado. Peraí, cara, não é bem assim. E como você consegue isso? Através de relacionamento. Entendeu? Então, quando você perde isso, infelizmente, esse jovem, ele se desconecta de um meio que, de alguma forma, pode orientar ele e dar uma direção para ele. E possa também potencializar aquilo que ele já carrega em Deus. Sabe? Você está distante. E algo que, infelizmente, é grave nesse sentido, é que qualquer ser humano, ele tem a necessidade de se relacionar. Então, se ele não se relaciona nesse meio, em algum meio ele vai se relacionar e vai ser fruto daquele meio que ele se relaciona, entendeu? Pastor, você pensa que o adolescente jovem hoje, ele tem dificuldade de abandonar a zona de conforto? Porque hoje as informações chegam muito fáceis, né? As pessoas são muito mais influenciáveis, imagino, do que antigamente. Porque hoje a pessoa tem acesso a qualquer tipo de informação. Você acha que hoje é um desafio maior devido à tecnologia para os adolescentes e jovens se tomarem a decisão de se relacionarem pessoalmente? Com certeza. Assim, todo ser humano, ele tem uma tendência de permanecer na zona de conforto. Na verdade, todos nós buscamos o conforto. Entendeu? Algo que eu sempre falo que o evangelho, ele não é confortável. Entendeu? Ele não é confortável. Ele vem sempre te confrontar. Se você está confortável no evangelho, você tem que fazer uma reflexão para saber se tem algo errado em você, não no evangelho. Verdade. Porque todos nós somos suscetíveis a erros. Né? Todos nós temos as falhas, temos as nossas debilidades. Né? E o evangelho vem te confrontar isso. Porque, por exemplo, se você está errado em algo, se você está caminhando de uma forma errada e não tem alguém para te mostrar isso, né? Você vai permanecer naquele caminho, porque eu falo que todos nós já temos na nossa mentalidade o que é certo, o que deve e o que não deve fazer. Entendeu? Aos seus olhos. Entendeu? Algo que eu acho interessante é quando uma vez eu escutei um pregador falando e me chamou muita atenção, quando ele disse que nós não devemos criar expectativas em Deus. Né? Muita gente fala muito sobre isso, né? E tal. Eu achei muito legal o ponto de vista dele e tal. Quando todo mundo concorde e tal, mas eu achei legal. Quando eu achei, eu falei, mas como assim não criar expectativa em Deus? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Não, cara, eu tô com muita expectativa em Deus, que Deus vai fazer, vai ter um congresso, vai ter um culto e tal. Amém. Deus pode fazer. Agora, essa expectativa que você criou, ela é baseada em quê? Em você. Entendeu? Todos nós já criamos algo, né, que é onde a gente alimenta essa expectativa de que aquilo se cumpra. Só que a palavra mesmo fala que o homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Verdade. Então, assim, quando você cria uma expectativa alta em relação a alguma coisa e essa expectativa ela não é correspondida, o que vem após isso? A frustração. Entendeu? Então, Deus, através da própria palavra, ela vai sempre nos nortear não para aquilo que a gente quer, mas para aquilo que a gente precisa. Entendeu? E agora, se você não tem relacionamento com pessoas e com a palavra,
você vai permanecer na zona de conforto, é cômodo. Hoje você... qual que é o dificultador? Principalmente para mim. É você pegar e assistir um culto online. Entendeu? Se eu estiver distante, tudo bem. Né? A causa sua, né, por algum motivo, a causa ela não permite com que você tire o foco. Você entende, não, cara, tô longe, queria estar ali, queria estar na minha casa ali, adorando ao Senhor, com a galera e tal. Agora, e quando por algum motivo você está dentro do seu quarto, assistindo o culto online, mas a notificação do WhatsApp começa a subir. O Instagram curtiu, fulano curtiu isso, sei que. Cara, você perde totalmente o foco. E aí você já começa a achar que aquilo ali é normal. Entendeu? E tá confortável para você assim. Ah, não, eu ouço a palavra e tal. Só pegando abrindo um parênteses nesse sentido, e que a religião, infelizmente, é quem faz isso, né? Há um tempo atrás, velho, antes de eu me converter, nada contra aos católicos ou qualquer pessoa que tem qualquer outro tipo de crença, mas tô falando de mim, né? Eu, naquele processo religioso, eu lembro que eu fiquei muito tempo, velho, sem ir na igreja. Eu falei, não, velho, eu tenho que ir, cara. Eu preciso ir, porque tem uma data que eu não vou. Eu preciso ir lá bater cartão. E a missa começava às 9h30 até 11 horas. Era bem pontual. Lá no Barreiro. Ô, velho, eu sabia que eu tinha que ir. Né? Eu sabia que eu tinha que dar uma resposta para a minha religião. Minha obrigação religiosa. Mas o que eu fiz? Deu migué, né? 9h30 começava. Eu sabia que começava a missa às 9h30. Acordei que horas? 10 horas. 9h30, 9h40. 10 horas já tinha começado o Esporte Espetacular, guerreiro. O Esporte Espetacular. A missa fica pro domingo. Não. Eu tinha que ir na missa. Eu sabia disso. Que loucura. Eu sabia disso. Então e como é que você venceu isso? Cara, é o próprio Deus, velho. Porque é o que eu falo. E isso aí eu combato muito isso, porque às vezes acontece na igreja evangélica também. Aí eu olhei assim, 9h30, aí que eu fui tomar banho e tal, assisti a primeira parte do Esporte Espetacular, enfim, cheguei lá quase 11 horas. Chegou no amém. Cheguei no amém, mas na minha cabeça tava de boa. Pronto, bati o cartão. Pronto, já não tem mais 3 meses que eu não vou na missa. Eu já fui. Não tem mais 3 meses que eu não vou no culto. Eu já fui. Já não tem 3 meses mais que eu não assisto uma palavra, não. Eu assisti online. Entendeu? Então, tipo assim, são algumas facilidades que te colocam numa condição que é muito perigosa. Isso acaba que a gente espera só o que Deus pode proporcionar da gente, né? A gente é ali, recebeu uma bênção, né? Do padre, do pastor, tanto faz. E sair dando miguezão. Deus me perdoou, fui lá, boa, coloquei tomei a hóstia, tomei a Santa Ceia. Não, vamos voltar. Assim, né? Deu aquela publicada na igreja. Na bênção. Cara, entendeu? Tipo, só agradecer com a mãozinha do amém e tal. Cumpriu o protocolo. Acabou, velho. Entendeu? Entrando no celular. O que você acha, cara, com relação às pessoas que fazem, assim, publicações no meio do culto da adoração? Assim, não que seja errado, não é algo errado, mas, assim, no meu pensamento, na minha forma de pensar, você acaba que você perde um momento mais íntimo com Deus pra parar e postar algo. O que você pensa com relação a isso? Total, cara. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a palavra nos ensina, que cada um examine a si mesmo. Sim. Né? A palavra fala que o Senhor, ele sonda o nosso coração. Né? Então, o grande problema está na intenção do nosso coração. Se a nossa intenção for errada, nós estamos completamente errados. Entendeu? Então, assim, eu acredito até que em alguns momentos é uma imaturidade, né, da pessoa, ou talvez até, né, talvez pela imaturidade, a pessoa ela quer mostrar, ela tem interesse de mostrar o que ela está vivendo ali, mas a maioria das vezes é movido por uma vaidade, para mostrar onde que você tá ali e tal. E aí você tá totalmente desconectado, talvez, de algo que é muito maior que aquilo ali. Entendeu? Então é muito difícil eu julgar. Mas eu acho que você já tá no ambiente ali, cara. Às vezes você tá desfocado, você tá perdendo aquele momento para pensar em coisas que elas são secundárias. Sim. Você entende? Então eu não acho que cabe. Eu não tô falando que às vezes a gente erra, às vezes eu já fiz isso. Não, sim. E aí quando você vai olhar pra você mesmo, você fala, cara, e aí? Aonde que eu tava? Será que eu tava realmente conectado no Senhor? Porque se eu tivesse desfrutando daquilo ali, você acha que eu pegaria meu telefone e abriria a câmera e filmaria pra mostrar pra quem quer que seja? Sim. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu acho que cada um tem que examinar a si mesmo, sabe? Verdade. É a intenção do seu coração. Mas eu acho que o ambiente
ali não é propício. Eu acho que o ambiente ali é para você adorar o Senhor. Você já está no melhor lugar de se estar. Verdade. Né? O que você pode fazer é orar por aquelas pessoas que, né, que você gostaria que estivesse ali e tal. Mas no lugar, de repente, a pessoa tem uma intenção boa, talvez pela imaturidade, o que quer que seja. Mas eu acho eu que não, não é o melhor pergunto lugar. isso nem para falar como julgamento, né? Porque, igual você falou, cada um tem que se examinar. Isso é bíblico também. Só que é pelo fato que a gente entrou no gancho, que as pessoas estão muito conectadas à internet e o convívio social já não existe mais, né? Então, a ponto da pessoa ficar sem internet por 1 hora, ela pirar, já sair comprando pacote da operadora. Falo isso por mim, porque isso acontece comigo também. Sim, né? Nem um pouco de medo de assumir, porque é algo nosso. A gente, ainda mais nós, geração Z, muito conectado, nasceu conectado na internet. É uma loucura. Mas eu falo isso pelo seguinte ponto. Por pastores famosos tipo Alessandro, parar a adoração, falar, galera, vamos abaixar os celulares, né? Para adorar o Senhor, porque é um ponto que a gente está falando aqui que vem atrapalhado muito os cristãos, né, cara? Sim. E às vezes vai refletir a realidade de nós como cristãos, entendeu? Porque eu entendo que é bênção e tal, tem ali, tem... eu falo assim, é muito legal, por exemplo, a questão audiovisual hoje da igreja, como eu disse, hoje a galera está conectada. Então, é muito legal. Quando alguém aparece numa foto, você vê que a pessoa ela se identifica ali, ela mesma reposta a foto e tal, marca, é legal. Agora, você num ambiente de adoração, num ambiente em que a glória do Senhor está naquele lugar. Se você está conectado, cara, a última coisa que você vai querer fazer é pegar o telefone. Verdade. Então, né, isso aí é fato. Entendeu? Você acha que... Não, pode perguntar. Não, são dois extremos, né? Sim. Porque existe a boa intenção, talvez, quando a pessoa faz uma postagem, né? Pô, vou compartilhar aqui que eu tô na igreja, o momento tá legal. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão da vaidade. Nem sempre vai depender do que tá no coração, né? Isso aí. Por isso que a gente tem que olhar pra dentro, cara, sabe? Eu acho que o exercício que a gente tem que fazer é pra dentro, sabe? Tipo assim, olhar pra dentro de si. Entendeu? Porque se a sua intenção for boa, glória a Deus, o Senhor é que te justifica. O Senhor vai te dar estratégia e você vai estar conectado com Ele. Agora, se a intenção for mal, meu amigo, ainda que seja bom aos olhos dos homens, pô, tá reprovado. Porque ultimamente eu parei até muito pra refletir nas coisas mesmo que eu faço, né? Perante a internet, né? Porque tudo é salvo na internet. A internet não perdoa literalmente nada. É um negócio assim, você falou isso, não falei aqui. É tipo, tá desse nível. E eu tava pensando, eu fui em Salomão, a ponto dele ter tudo, né? Tudo que é valioso na época dele, e virar e falar, cara, isso tudo é apenas vaidade, não tem nada disso que presta, só a presença do Senhor. Então é interessante ouvir do seu ponto de vista como pastor falar isso, porque é alguma coisa que já confirma mais ainda no meu coração. Ultimamente eu tenho desapegado muito dessas coisas, preciso postar que eu tô no culto, né? Essas coisas. Tem umas paradas que é meio que viagenzinha, sabe? Aí, tipo assim... E a gente precisa realmente, peraí, velho. Porque, cara, o evangelho ele tem esse poder, velho. De te colocar no lugar correto, velho. Não, peraí, eu tô errado. Por isso que a gente não pode ter problema em reconhecer os nossos erros. Às vezes tem gente que ela gasta mais energia tentando arrumar uma justificativa pro erro dela do que propriamente reconhecer e fazer o caminho de volta, velho. Tipo assim, não, realmente, velho, eu errei, a terra seca sou eu. Tem um louvor do Judas que eu gosto muito, né? A terra seca é terra seca, né? Falar, a terra seca sou eu. Sim. Então, tipo assim, cara, não é ninguém, sou eu. O problema tá em mim. Mas quem precisa esse conceito? Tá, mas o que o Senhor me ensina através disso? Se é perdoar, é amar, é orar pra vida dele? É fácil? Não é fácil. Mas, cara, tem muito a se fazer. Então você não pode ficar naquele lugar, tipo assim, não, eu sou a vítima, eles fizeram isso, eu sou assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim e tal. E o evangelho tem esse poder, coisa que nenhuma outra religião tem, cara. Sabe, eu não tô aqui pra ficar... né, a gente, de repente tem pessoas que estão assistindo de outras religiões, amém, eu respeito. Agora, nenhuma religião ela vai te confrontar a ponto de você ficar mal naquele momento, mas depois você entender que aquilo ali vai fazer bem pra você, porque o ser humano em si não gosta de ser confrontado. Não. O Gael tem 4 anos de idade, velho. Vai falar não com ele pra você ver. Então quem ensinou ele a não gostar de ser contrariado? A própria natureza do homem. Sim. Então ele tem que ser moldado. E às vezes a gente não trata isso, e o evangelho vem pra nos tratar,
a gente vai continuar sendo isso, reproduzindo aquilo que é a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza adâmica, entendeu? E acaba que a gente virou dependente do nosso próprio ego, né? Ué. A gente tem que fazer o que queremos na nossa hora e Deus acaba que vira um segundo plano ali. Ele só é o cara abençoador. Ué, só o gênio da lâmpada, né? Com 1000 pedidos infinitos, você faz a manha do joguinho, já joga lá 1 milhão de pedidos, acabou, velho. Pede Deus um pedido, pede Deus. Você tem 3 pedidos, pede 2, aí no segundo você fala, eu quero mais 3. Aí fica infinito. Parece que a gente tem sido treinado a encontrar o caminho mais fácil, pegar os atalhos, né? Nossa natureza é assim, né? Muito de querer simplificar as coisas. Eu costumo falar que os cristãos ultimamente têm ficado bem preguiçosos, né? Até pra ler a Bíblia. Igual, vi um pastor que ele falou: cara, eu não gosto de ler não gosto de ler a Bíblia, viagem. Eu não gosto de ler, mas eu tenho a necessidade de ler a Bíblia, por mais que eu não goste, é algo que eu enfrento todos os dias. E isso é muito interessante, né? Por mais que às vezes a gente não gosta de fazer algo, por exemplo, orar, a gente tem que fazer isso com intensidade, porque a gente sabe da necessidade que a gente tem que se conectar com o Pai, né? Cara, é muito doido isso. Algo que eu sempre falo é que o nosso entendimento tem que estar acima das nossas vontades. Entendeu? A gente vai ter sempre a vontade, que é da carne. Por isso que a fé é racional. É racional. O seu entendimento tem que estar acima disso. Eu tô com a fim de matar um cara no trânsito. Mas aqui, o seu entendimento tem que estar assim. E aí? Quais são as consequências disso? É verdade. Você tá entendendo? Então, a mesma forma em questão da leitura da palavra, de oração. Essa madrugada mesmo, eu acordei 3 e pouca da manhã, cara. Não tô pagando espiritualzão aqui não, mas foi realmente uma situação que rolou. Acordei 3h20, acho que é 3h24. Eu pensei assim, meu Deus, a gente tá enfrentando tanta luta, eu não posso me dar o luxo de dormir, eu quero dormir. Mas não, cara, eu preciso de vencer em oração algumas coisas, tô no processo de reforma. Cara, que luta, velho. Meu Deus do céu. Então, assim, eu falei, cara, é uma decisão. É o meu entendimento que tá acima das minhas vontades. Minha vontade era de dormir, nem de ter acordado, mas se eu acordei, cara, vamos pra batalha? Às vezes ela é a Bíblia, às vezes é fazer coisas que você não quer. Então, é o seu entendimento. O que é bom? O que me aproxima do Senhor? O que eu preciso de fazer? Sabe? A diferença de uma criança para um adulto é que a criança ela faz o que ela quer fazer. O adulto ele faz o que precisa de ser feito. Exatamente, ele entende a necessidade. Cara, é diferente. Mudou, velho. Entendeu? Eu vi isso, cara, quando eu casei, mano. Tipo assim, eu sempre gostei, velho, assim, de ter um dinheirinho, comprar um tênis, fera. Na minha época era o Adidas A3, velho. Que é isso, velho. Era o A3 no momento demais, velho. Então, assim... Total cara, 90. você... Pô, total 90 com 90, né? Você é doido, cara. A branquinha, tinha uma branquinha com uma vermelha. Ô, velho, aquilo ali pra mim era tudo. Então, qual que era a minha expectativa na época? Pô, velho, juntar um dinheiro, comprar um tênis fera, ter um tênis no pé, uma camisa da Rom, uma calça fera, pronto. Beleza, a minha expectativa era aquilo ali. Ou seja, todo o dinheiro que eu juntava, qual era o meu objetivo? Conquistar essas coisas. Entendeu? Então falar comigo de conta, Deus me livre, tá amarrado. Conta pra mim era jogar dinheiro fora, era diminuir minha capacidade de compra das coisas que eu queria. Você entende? Era me afastar cada vez mais de um tênis, de um boné. Eu gostava muito de boné. Boné da MCD, bermuda MCD, nossa, velho. Então, tipo assim, boletos, responsabilidades, isso me afastava dessas coisas. Quando você namora, você se aproxima mais de uma responsabilidade. Mas ainda assim vocês desfrutam muito. Por quê? Essa namorada quer sempre te dar o boné que você curte. Entendeu? Quer sempre te agradar, quer sempre né? te agradar com coisas que você gosta. Por isso que eu falo, a gente não pode confundir. Namoro é uma coisa. Namoro não é casamento. Namoro é um meio de um processo. Processo ainda de semeadura. Né? Pra depois você ter a colheita, velho. E então, cara, mas ainda assim se aproxima mais. Você tem uma responsabilidade, você pelo menos um dinheiro que você ia comprar pra você junta, você divide, você compartilha ali. Eu lembro até hoje, o primeiro rolê que eu dei com a Ana Paula, velho, eu tava bem quebrado. Eu fui com ela no Roasted Potato ali no Itaú, velho. Pegamos um balai, descemos aqui do ônibus, descia direto pro Itaú. Chegou lá, eu tava muito quebrado, de verdade, velho.
E eu também tinha necessidade de jogar real pra ela, né? E aí eu comprei uma batata recheada pra meiar, entendeu? Com suco ainda que vinha. Eu lembro até hoje, assim, um suquinho de 200 ml. Então, assim, aproximando ainda mais. Quando você vai pro processo de casamento, né? Você inicia esse processo com o noivado, aí você começa a cair na real. Porque você já tem as coisas para pagar no casamento. Aí então você já começa a olhar de uma forma diferente. Você vai no supermercado e fala, olha, essa vasilhinha aqui, nós já vamos comprar, vamos deixar e tal. Você começa a montar ali as estoque, coisas. né? Entendeu? É umas coisas muito legais, assim, coisinha pequena. Você vê um enxovalzinho legal, vamos deixar guardado e tal. Eu fiz muito isso quando nós noivamos, eu e a Ana Paula. Mas aí quando você entra no casamento que você vê. Eu lembro que a Ana Paula ela ficava muito naquela expectativa, mano, assim, do casamento, sabe? Nós casamos, a gente faz 10 anos esse ano, dia 8 de dezembro. E ela fala, que sei que tal. Eu falei assim, amor, deixa eu falar uma coisa. Você é a estrela principal do negócio. Você é o centro das atenções. Até dia 8. Eu não tô preocupado com esse dia. Eu sei que eu vou ser o coadjuvante, igual aqueles coadjuvantes de novela, que nem falam, não aparece nem a voz do cara. Só que a minha preocupação é a partir do dia 9. Porque a partir do dia 9, 30 dias depois, a conta já vai vir no nome do senhor Paulo Henrique Oliveira Costa, de luz, de água, por aí vai. Ou seja, você vai se deparar com a sua responsabilidade. Aí muda. Aquilo ali fica em segundo plano, aquela vontade. E é muito legal porque na sua mente dá um choque, véio, de realidade. Porque você começa a pensar. A realidade. É a realidade. E muita gente não quer viver essa realidade. Não quer passar de nível. Então você vai ver pessoas mais velhas que ainda estão vivendo dessa maneira, porque ele não quer acessar esse lugar novo, sabe, de assumir essas responsabilidades e ter prazer nessas responsabilidades. Porque no meu momento, cara, como é que eu vou sentir prazer ao invés de comprar um tênis que eu gosto, pagando uma conta? Só que quando muda a sua mente, sua mentalidade muda, você acessa um novo nível, o seu prazer, é o que o pessoal fica falando muito na internet, é de pagar os boletos, porque significa que você está honrando com seus compromissos. Você começa a ver Deus ali mais do que em um tênis. E o tênis fica em segundo plano. Quando você tem filho, é mais ainda. Você está entendendo que a nossa vida ela é uma constante evolução? E aí a gente vai entender o que Paulo já falava, né? Quando ele era menino, ele pensava e agia como menino. Só que cresce. E aí não tem como mais você pensar e agir como menino, fazer as coisas de menino, comer as comidas de menino. Você precisa de ir para um outro nível. Verdade. Entendeu? Então a gente precisa de entender isso aí. E qual a dica que você dá pra... Eu nem sei porque eu tava falando isso aqui, eu perdi até o foco. Não, tá top. Vamos até entrar nisso aí. Eu tô até falando pouco aqui porque eu tô tentando absorver o máximo. Não, meu amigo, pode ir embora aí, eu tô igual o Faustão, pô. Qual a dica que você dá pra quem quer casar? O Faustão é bênção, viu? Agora ele foi tomou o lugar dele. Todo mundo fala, né? Todo mundo fala ali, na brincadeira. Ele é verdade, ficava cortando as pessoas. ele era um cara... enfim, não vou nem entrar no Faustão, não. Depois chega até ele, Deus abençoe. Deus só brincadeira, viu? Manda o pix aí, irmão. Brincadeira. Mas qual que é a dica que você dá pra quem quer casar e quem já é casado e pretende, sei lá, ter filhos? Cara, a dica é muito simples, velho. Assim, se fosse simples, talvez, né? Mas, cara, eu penso o seguinte: relacionamento ele tem que ter propósito. Quando você se relaciona com a pessoa, você tem que ter propósito, tem que enxergar lá na frente. Verdade. Olha, eu namorei com a Ana Paula. Eu comecei a namorar com a Ana Paula em 2006, me converti em 2009. Até aí a gente tinha um namoro mundano, sem compromisso mesmo, com a igreja e tudo mais. A partir de quando nós nos convertemos, nós tivemos um entendimento, nós nos envolvemos mesmo, nos entregamos mesmo na obra. Foi preciso, assim, a gente passar por algumas situações mesmo, assim, de alinhamento, de propósito, de pensamento, coisa que a gente não tratou lá atrás, quando a gente não tinha o entendimento. E aí, dentro desse processo, o dia que eu vi que eu estava apto para casar com a Ana Paula, foi o dia que eu olhei para ela e falei assim: ela tem muitas dificuldades, tem muitos defeitos, assim como eu também tenho. Mas as virtudes dela sobressaem os defeitos que ela tem. Eu comecei a enxergar as virtudes para além dos defeitos dela, entende? E aí, cara, é muito interessante porque a gente começou uma construção de família ali. Então, as nossas condutas de namorados, a gente tinha o entendimento que estava acima das nossas vontades, de que era uma semeadura para aquilo que a gente fosse viver quando a gente casasse. Então, algumas atitudes nossas, posicionamentos nossos, a gente já tinha a ideia de que era uma semeadura, uma semente que a gente estava semeando para colher no casamento, e a gente colhe até hoje. É fácil? Não, é difícil, é desafiador, gente.
Entendeu? Eu falo muito para a Ana Paula o seguinte: quando a gente brigava, quando namorado, tem aquelas coisinhas, era muito simples, velho. Deixava ela na casa dela, ela ficava lá pensando, eu também. Uma semana, já cheguei a dar um gelo aí de uma semana, e pronto, não quero saber, vou entrar pra dentro do meu quarto, fazer minhas coisas, minha vida não para. E aí quando esfriar, a poeira baixar, a gente volta a conversar como se nada tivesse acontecido. Pronto. Agora, e quando você casa, você tem que encontrar com a sua esposa, com seu marido lá no quarto? Entende? Então, a nossa maturidade para resolver as coisas vai ter que ser diferente. Agora, muitas coisas a gente trouxe pro casamento em relação àquilo que a gente viveu no namoro. Posicionamento que a gente viveu no namoro. Por exemplo, a gente teve um namoro, algo que a gente trouxe pra nós. Eu fiquei 3 anos sem dar um beijo na Ana Paula. Fomos dar um beijo no altar. Ah, eu tô trazendo isso como padrão? Não. Só que eu entendo que era uma porta. Que tudo começa através do beijo. E a gente sabia onde a gente queria chegar, e onde a gente não queria cair. Então a gente segurava mesmo, olha. E foi tão interessante que nesse processo a nossa amizade ela desabrochou. Uau. Entendeu? Nós ficamos muito mais amigos, muito mais parceiros, alinhamos muito questão de propósito. E até hoje, é algo que até hoje. A Ana Paula sempre foi minha principal apoiadora em tudo, em todas as coisas que eu fiz. Eu fui atleta em determinado tempo, já cheguei a ficar 5 meses longe de casa. Ela foi a primeira pessoa a me apoiar. Surgiu uma situação, por exemplo, eu morei na Bahia, morei no Amapá, morei em Roraima, morei no Amazonas. O Amazonas foi onde ela conseguiu ir. Ficar um tempo ainda, ela teve que voltar porque ela trabalhava aqui. A realidade de um jogador de futebol no Brasil não é o que se vê na televisão, aquilo ali é 1%. Né? Eu vivi o que 99% dos atletas vivem, ficar longe de casa e tal. Ela sempre foi a primeira pessoa a me apoiar. Surgiu uma situação na época para ir pro Oman, velho. Tipo assim, a gente médio, pau quebrando. E eu ia. Mandei todo o meu documento, tava tudo encaminhado, mas uma oração que eu sempre fiz para Deus foi o seguinte: Senhor, faça a tua vontade. Se não for a vontade do Senhor, ainda que pareça ser muito bom, não permita nem que eu vá. Porque você acaba tendo muita frustração, expectativas do homem. O inimigo nunca chega com coisa ruim. Uma filada de ossos. Entendeu? É sempre a picanhazinha top. Da mesma forma, se for a vontade do Senhor, Deus, ainda que seja ruim aos meus olhos, me envia. Deixa com que eu vá, permita com que eu abra as portas. E assim aconteceu. Coisas boas. Eu vi que foi uma situação dessa de uma boa, né? Até o fato da Ana Paula poder ir, não aconteceram, assim como coisas não tão boas aconteceram e Deus sustentou. E ela sempre esteve comigo. No período, eu me candidatei, né? Em 2020, foi uma experiência assim tremenda também, de posicionamento mesmo. Nós como cristãos, eu creio que nós devemos nos posicionar como cristãos na política. Não uma idolatria de um político, não uma idolatria da política, entender achar que a política ela vai substituir o evangelho, ou que ela vai nos tirar desse lugar que Paulo mesmo já falou, que nós devíamos nos alegrar com as perseguições e com os açoites e com tudo que viria, por amor ao evangelho. Então, a gente vai ser perseguido mesmo, mas eu entendo a política como uma ferramenta de transformação social. Né? Através da política, assim como qualquer outra área, você tem a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Verdade. Ela me apoiou. Então, assim, ela sempre me apoiou. Mas aonde que isso foi construído? Lá atrás. Quando a gente decidiu ter esse direcionamento de, não, peraí, vamos focar na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. É uma das minhas maiores apoiadoras do meu ministério. Porque nós desenvolvemos isso. Coisas que outras pessoas, eu não estou pegando uma ou duas pessoas em mente, não. Estou colocando como exemplo. Que de repente estavam preocupados em quê? Em ter prazer. Em curtir o namoro, beijar, abraçar e tal, e viver coisas que a gente teria muito tempo para viver depois disso, alinhados no propósito, que é o mais importante. Entendeu? Então, acho que namoro tem que ter propósito desde o início. Se você não tem propósito, você não consegue se enxergar com essa pessoa daqui 2, 3 anos, você não se vê, então não é o tempo de você iniciar um relacionamento, porque você acaba envolvendo sentimentalmente, e depois é difícil você romper. Pastor, agora eu tive uma experiência de que eu já fui noivo, mas acabou que a gente decidiu por não seguir em frente, creio que pela falta de preparo. Sim. Acho que a gente não se estruturou muito bem, foi muito precoce, sabe? O que você tem para dizer também para essa geração em relação a essa preparação, estruturação? Você falou da parte ministerial, né? Da cumplicidade de um estar com o outro, mas o que mais, assim, a cereja do bolo? Cara, que bom que vocês entenderam isso e que não deu certo. Amém.
Glória a Deus. Às vezes parece que eu sou até um pouco cético nesse sentido, sabe? Sou até um frio, né? Teve uma vez que um jovem chegou até a gente e tal, falando, nossa, mas tá difícil e tal. Eu falo, tô pegando de um porque são vários que acontece isso, né? E tal, e vice-versa também, né? A menina às vezes chega e tal, fala, poxa, pastor, Aninha e tal, acho que não tá correspondendo, não tá dando certo e tal. Falo, olha, se você já percebe que não tá dando certo, termina agora. Não dá o próximo passo. Sabe? Namoro, até o altar, cara, você tem a oportunidade de ver, de alinhar mesmo. Cara, por diversos motivos, isso não é errado, não. E essa pessoa mesmo que falou isso, que tava reivindicando isso por parte da namorado, eu fui bem sincero com ele. Falei, cara, talvez essa pessoa, ela não vai ter condição de te corresponder. Entendeu? E tudo que ela fizer, se ela for convencida a fazer e não for por ela mesma, amanhã vai se tornar peso para ela. Então é melhor então você entender isso, entender o recado e partir para outra e liberar, pronto. É melhor. Você vai evitar de sofrer, ela também. Cara, não deu outra. Depois as pessoas se envolveram com uma outra pessoa, terminaram e tá uma bênção, entendeu? Então assim, eu penso o seguinte, e nunca é tarde demais também para consertar as coisas. Quando a gente fala assim, parece que, né, nós nascemos num lar cristão. Não, eu e a Ana Paula, nós nos convertemos, tínhamos um namoro fora dos padrões cristãos, né? Foi através de um entendimento, né? Através daquilo ali nós nos arrependemos verdadeiramente e nos posicionamos. Então nunca é tarde pra gente, né, reconhecer os nossos erros, né? Mas também nunca é tarde pra gente se posicionar da forma correta. Verdade. Entendeu? Namoro tem que ter propósito. Não tem, cara, você vai se envolver sentimentalmente, você não sabe o que vai dar, e tem um grande problema nisso. Você vai querer viver coisas fora do tempo, porque você não tem perspectiva. Então, se você não enxerga perspectiva, é como se, por exemplo, você acha uma maleta cheia de dinheiro, correto? Achou, enterrada lá, de ouro, né? Foi passados anos, alguém deixou lá, enterrou, e você foi quem achou essa maleta. Não tem dono, vai ficar para você. Se você já tem planos para o seu futuro, você vai aplicar esse recurso. Concorda? Do podcast, eu vou investir, a gente já está com um plano de fazer isso, materiais, equipamentos, vamos ampliar aquilo que a gente já está fazendo. Você tem perspectiva de futuro. Correto? Correto. Cara, da minha família, tem meu filho, eu vou estruturar a vida do meu filho, eu vou investir em algo pro meu filho, tem a minha empresa, nós temos uma empresa hoje de limpeza e higienização dos sofados, eu vou ampliar, eu vou criar um modelo de franchising, eu vou ir para outros estados, eu vou ampliar o número de colaboradores da minha empresa, vou ampliar os equipamentos, comprar os melhores equipamentos, eu vou dar um salto na minha empresa. Isso vai ser um investimento em algo que eu vejo que vai me dar um retorno, correto? Correto. Agora, se você não tem perspectiva nenhuma, o que você vai fazer? Você vai comprar, você vai pegar esse negócio, vai vender e, cara, você vai zoar, você vai envolver com coisas erradas, porque você não tem perspectiva de futuro. Então vamos viver a vida aqui. Vamos gastar mesmo e tal. Entendeu? Eu lembro até hoje, lá no Amazonas, nós estávamos bem no campeonato lá e tal, e a gente ganhou uma premiação. Uma pessoa do meu lado, um colega, né, de profissão, falou: quando eu pego dinheiro assim que eu não esperava, os famosos bichos, né, de premiação, né, por classificação, alguma coisa do tipo, eu gasto mesmo, eu não estava esperando esse dinheiro. Eu falei, cara, tá errado. Eu não, aí eu invisto. Porque como eu sei que eu não vou ter um retorno disso aqui, eu preciso investir algo que vai me dar um retorno amanhã. E era o que eu fazia, eu investia aqui em casa. Então, a gente fazia algumas coisas, mandava para Ana Paula, que amor, surgiu alguma coisa extra aqui, ó. Vamos investir em alguma coisa na nossa casa? Então, é perspectiva de futuro. Se você tem perspectiva de futuro, você investe. Se você não tem, você quer viver tudo aqui, entendeu? É verdade. Verdade. Nossa, que loucura. Mas é importante. Até sei o que falar, né? Foi uma bela de uma aula. Não, cara, que isso. Cara, mas assim, é algo que eu enxergo da geração atual também, sabe? O desapego. Eu olho para as gerações anteriores, assim, as nossas, né? Você vê que os casais, eles já têm essa cultura de parceria. A gente tem que lutar por isso de novo, sabe? Pra manter isso. Porque é tão bonito, cara. Ver meus avós lá, ó. Meu avô é cego, pastor. E, assim, tem anos e anos que minha avó cuida dele, sabe? E não abre mão. É a missão da vida dela. Entende? É tão bacana, cara, quando a gente encontra pessoas que estão, assim, literalmente dispostas a morrer pra que dê certo.
sabe? Sim. Dá o sangue mesmo. Você falou algo, cara, assim, me veio à memória agora, assim, na verdade, na minha mente, um joguinho, né? Jogo de fase, passar fase, sabe? Tipo Mario. Tipo Mario. Então, tipo assim, na fase 1, você vai ter acesso àqueles animaizinhos lá e tal, aquela coisinha toda. Na fase 2, na fase 3, na fase 4, na fase 5 e por aí em diante, você começa a ter outros acessos. As lutas são maiores, porém as recompensas também são maiores. Entendeu? Então são acessos que a gente precisa de ter. É a maturidade que tem que te levar para responsabilidades maiores. Entendeu? É o que essas pessoas vivem. Então, quando você não faz isso, eu dou sempre o exemplo do Gael. Ó, o Gael, eu acho lindo a dependência que ele tem em mim. Eu acho lindo poder abençoar a vida do meu filho. Contudo, ele chega no supermercado e eu oro a Deus se me dê condição para isso mesmo. Porque ele é uma criança, ele não entende ainda. É claro que tem hora que tem que falar com ele. Não, Gael, você tem que escolher um ou outro. Mas assim, a alegria dele de chegar lá e de achar que tudo ele pode pegar, que não tem preço, não tem nada. Sabe? Então ele pega um Yakult, ele pega um Danoninho, ele pega um iogurte, ele coloca tudo, ele pega um suco, coloca tudo na mesa dele. Sabe? Isso é lindo. Eu poder, né, pagar aquilo ali pra ele, abençoar a vida dele. Só que vai chegar um certo ponto, uma certa idade do Gael, que se tivesse com a minha idade, eu ter que fazer isso pra ele já não seria tão legal assim. Porque já era pra ele estar vivendo uma outra estação. Não que eu não pudesse, não que eu não tenha vontade de honrar e abençoar meu filho. Mas eu tô falando em questão de etapas, quando a gente vence. Passou da hora de você passar da primeira fase e ir pra segunda fase, cara. Você vai ficar aí vencendo as mesmas lutinhas e tal, tendo acesso às mesmas recompensas. Não, cara, muda de fase. Ah, mas o gigante é maior. Ah, mas os problemas são maiores. Sim, mas a recompensa também é maior. Amém. Então é necessário a gente mudar de fase, entendeu? E uma dica pra você que é pai, você tem um menino só, né? Um só. Gael. Qual é a dica que você dá pros pais, né? Porque eu imagino que deve ser uma loucura ter um filho, né? Uma responsabilidade muito grande, além de, como homem, sua esposa mulher de Deus, instruir ele na palavra, né? Qual que é um desafio, assim, contar, né? Quais são os desafios, o que você acha a respeito de família, essas coisas? Cara, família é tudo, né? É o que eu falo, né? A gente começou a viver coisas que a gente só tá vivendo, tenho certeza, pela nossa família. Se eu tivesse solteiro, se a Ana Paula tivesse solteira, nós não estaríamos vivendo o que a gente vive hoje. Como eu disse, em termos de lutas, de desafios, mas em termos de conquistas também. Recompensas. Você tá entendendo? Então, assim, ó, pais, de uma forma geral, né? É uma coisa que eu tenho buscado sempre desconstruir, a ideia de que um pai, ele não é participante da vida do filho. Eu acho que ele precisa de ser. Uma bandeira que eu levanto muito, sabe? É claro que temos responsabilidades, né? Então, assim, tem dias que eu chego em casa tarde por conta do trabalho, isso é benção, mas o tempo que você tem, você poder dar todo o suporte pro seu filho. Eu fico até brincando, eu sei fazer tudo com o Gael, né? Cortar a unha, eu curei o umbiguinho dele na época junto com a Ana Paula, falando que eu participei, eu fiz questão de participar disso, de tudo, de todo o processo eu fiz questão de participar, porque quando a Ana Paula estivesse cansada eu teria a condição de pegar e fazer também. E eu creio que isso fez com que eu estreitasse ainda mais os laços com meu filho. Então, assim, o Gael é muito apegado a nós, então. E eu vejo que isso é benção. Uma coisa que eu falo é a nossa disposição de dar suporte pro nosso filho, para ele ser maior e alcançar lugares maiores do que o nosso. Sabe, isso é uma disposição de deixar um legado, sabe? Isso é desde quando ele nasce. Então, o que eu tô fazendo? Qual é o legado que eu tô deixando no meu filho? Qual é o suporte que eu tô dando pro Gael para ele alcançar e chegar a lugares maiores do que os meus? Então, eu não posso ter vaidade, eu não posso querer ser maior do que meu filho, não posso querer ser o teto do meu filho, não. Tem que ser a base para que ele chegue em lugares mais altos, né? Maiores. Eu sempre remeto a essa ideia, quando eu pego ele gosta muito de ficar aqui, ó, no meu ombro. Isso é tão profético que todas as vezes que ele fica aqui, o Senhor me remete a esse sentimento. Tá vendo? Você tá sendo uma base, você não tá sendo um teto. Tem que chegar só até onde você chegou aqui. Não. Eu tenho que ser uma base, um fundamento, para que através de mim, o suporte que eu for dar para ele vai chegar em lugares maiores, vai ser maior do que eu, vai ser melhor do que eu em todas as áreas. Aí ele precisa ver isso na minha vida. Sabe? Eu tive um problema muito grave com prestadores de serviços, né? A gente está no processo de reforma e tal. E uma das pessoas, inclusive, tem um filho da mesma idade ou um pouco mais novo que o Gael. E aí eu falei, gente, pensei nem na pessoa não como profissional não, mas eu pensei, cara,
com esse tipo de conduta. E sem, longe de me julgar, mas a pessoa que o Senhor abençoe a vida dela, mas é só pra gente refletir. Cara, qual que é o que está sendo o cuidado dessa pessoa em relação ao filho? O que ele tá transmitindo para o seu filho? Então a gente já deixa de ser o principal da situação da história. A gente se torna um suporte para aquele que está vindo, né? Então, que é o nosso filho. Então, tem coisas que eu penso hoje, que eu faço hoje, que não cabe somente a mim, mas é o que eu estou gerando, né? Qual é o exemplo que eu estou dando pro meu filho, sabe? E é ser bem intencional nesse sentido, né? Porque a ideia nossa é essa mesmo, né? Os nossos avós andarem, para os nossos pais correrem, para nós voarmos, né? E assim a gente tem que fazer, né? Luiz Hermínio fala muito sobre isso, cara, e eu creio muito nisso. Sabe? A gente tem que ser um suporte para eles. Minha mãe fala isso comigo, ela fala: Henrique, eu fico feliz porque alguns sonhos que eu e seu pai não realizamos, a gente vê se concretizar na sua vida. E é verdade. É verdade. E algo que nós temos escutado bastante na igreja também é a respeito das orações. Que as nossas gerações podem até morrer, né, irem para os braços do pai, mas as orações vão continuar ecoando em nossos ouvidos. É verdade. Verdade, a gente é fruto de oração, né? Verdade. Nós somos Isso frutos de oração. Extraordinário, cara. Verdade. Agora, desculpa. Pode ir. Pode? Pode. Eu queria contar só um testemunho rápido que aconteceu comigo hoje, velho. Eu fiquei assim, impactado. Eu troquei de serviço, fui pegar o acerto no trabalho antigo. E aí eu entrei no carro, hoje eu sou líder de uma equipe de panfletagem, 3 meninas. E aí eu entrei no carro, eu pensei, cara, quanto mudou em tão pouco tempo, sabe, o que eu tô fazendo. E aí eu fiz uma oração rápida, assim, falei: Deus, eu só quero, assim, desfrutar ao máximo a oportunidade que o Senhor me deu e quero ter sabedoria para tomar decisões certas. Foi uma oração rápida, assim, sabe? E aí, cara, a gente foi pro sinal lá fazer a panfletagem, tava com as meninas. E aí eu tava entrando em contato com o pessoal que elas conseguiam pegar os números. E aí eu tava na lanchonete e chegaram 2 adolescentes. E aí chegaram em mim e falaram assim: ô moço, como é que a gente faz pra trabalhar que nem você trabalha? Eu falei: caraca. Aí eu tomei um choque de realidade, sabe? Porque às vezes a gente fica colocando dificuldades naquilo que a gente faz, sabe? Que fica... colocando barreiras em um caminho que já está livre para nós trilharmos. E aí quando eles me perguntaram aquilo, eu falei: caraca, será que eu tenho sido grato o suficiente para fazer bem feito o que eu tenho feito? Porque tem gente que tá olhando e faria tudo para estar no meu lugar. Verdade. Aí eu pensei assim: cara, o que eu posso fazer agora, né, que eu respondo essa pergunta? Aí ele sentou na cadeira, eu fui lá, sentei do lado dele, pensei, respirei fundo, falei: nossa, meu amigo. A primeira coisa que eu perguntei, falei: cara, quem é você, né? Falou: cara, então, minha situação é muito difícil, eu não tive pais, eu cresci num orfanato, cheguei a envolver com drogas e agora eu mudei e quero seguir um novo caminho. Tô procurando um trabalho, tô na igreja. Benção. Falei: cara, então graças a Deus, sabe? Eu tentei e foi tipo dar ânimo pra ele, falar: cara, não é fácil, mas vale a pena. A gente vai rompendo, vai superando os desafios e no outro dia a gente pensar em desistir, a gente pensa: amanhã eu desisto. Aí chega amanhã, você supera mais um e lembra do que você já venceu e supera de novo. Mas mexeu comigo, velho. Isso eu tô falando porque, né, remete ao que você falou do Gael, de ter que investir. Hoje não é que não era meu filho, mas tipo assim, a pessoa que chegou do nada na minha vida e me pediu um conselho. Eu falei: muito top, Deus, tipo assim, me usa, né? Mas é isso, cara. É isso, velho. A gente tem que ser intencional nesse sentido, sabe? Porque uma coisa que a gente vai deixar é o legado, cara. Sabe, assim, as coisas vão passar, cara, né? O tempo vai passar, as coisas vão mudar, mas o legado que você deixa vai ficar, vai permanecer, né? E é através disso aí
Então, todas as oportunidades que a gente tiver, a gente tem que gerar pessoas, a gente tem que abençoar a vida de pessoas para que elas possam reproduzir isso. E amanhã elas vão reproduzir. Talvez uma experiência que você teve aí, cara, amanhã ela vai reproduzir isso, porque ela recebeu algo, entendeu? Pegando até o gancho que ele falou que o menino tinha pai, como você vê a paternidade espiritual na geração que tem agora de adolescentes e jovens? Você acha que é uma carência muito grande? Você acha que foi falta de instrução da geração passada para chegar em algum ponto ápice? O que você pensa, pastor? Cara, a gente tem uma crise muito grande, né, em questão de paternidade, né? Porque como é que você vai falar com um adolescente, um jovem, para ver Deus como pai se ele não tem essa figura paterna na casa dele, né, no contexto dele de vida? Muito difícil, né? Muitos deles que não conhecem os seus pais, com as famílias desestruturadas. Então, você fazer com que essa pessoa ela enxergue Deus como pai é um grande desafio. Por isso que, às vezes, a gente vai ver que muitos jovens, muitos adolescentes têm problema de submissão. Não submetem, não obedecem. Porque a própria estrutura familiar ela está comprometida. Porque o nosso foco, por exemplo, a gente tem um trabalho lá com adolescentes, na Recomeçar, o jovem ele é mais independente, né? Então, ele já é dono já de si. Mas o adolescente, a gente cria um canal direto de relacionamento com os pais. Que top. A gente faz isso intencionalmente, não é só para o pai que é cristão, é para todos os pais adolescentes. Então, acaba que entende a estrutura familiar. É, né? Você conseguir entender, fazer uma leitura do contexto familiar que esse jovem e essa adolescente vive, para você procurar intervir. Então, tiveram situações que a gente teve que lidar com elas que o problema não estava no adolescente. O adolescente estava apenas pondo para fora aquilo que ele vivia dentro de casa. Entendeu? Ele era apenas o resultado do que se vivia lá dentro da casa dele. A desestrutura familiar, ela fez com que o adolescente se tornasse mais rebelde, uma pessoa mais difícil de conviver. Então, como isso vem acontecendo, isso ao longo dos anos, isso é o reflexo da geração de hoje. Por isso que eu vejo a importância nossa, como pais, de sermos participativos mesmo, sabe? De estarmos próximos desses filhos, né? De forma que a gente possa realmente dar uma direção para eles. E nós, como igreja, eu falo muito sobre isso. A gente não tem o objetivo de ocupar o lugar dos pais. O pai e a mãe continuam sendo a maior autoridade sobre a vida desse adolescente. Com certeza. Então, se a gente convida eles para fazer qualquer atividade na Recomeçar ou qualquer outra igreja e os pais não permitem, então não vai. Né? Eu tô falando de ou qualquer outra coisa. Então vamos orar pro pai permitir você ir, para você ir debaixo de bênção. Para você não conflitar com os pais. Ah, mas os pais precisam ser alcançados. Então vamos buscar estratégias para alcançar esses pais. Agora, a partir do momento que eles vão ser alcançados, isso vai refletir na vida do filho também. Isso é natural. Top, porque eu pergunto isso até porque eu não tive pai, né? Perdi meu pai em 2014. Já vai fazer 9 anos. Esse ano que vem. E uma crise que eu tive muito grande na minha vida foi paternidade. Sim. Né? Tinha vezes que eu até pensava, cara, meu pai não vai ver nada, né? Às vezes tem alguma coisa de homem para conversar, não tem como. E eu supri isso muito em meninas, né? Coisa que eu era adolescente, né? Então não tinha entendimento nenhum, até conhecer a Deus. E tipo assim, eu vejo algumas pessoas, alguns adolescentes, alguns jovens, cara, o contexto dele é muito estranho, familiar, porque tudo que ele precisa é só enxergar um pai na vida dele, alguém que vai dar direção, porque pra mim pai é isso, alguém que vai te dar um destino, né? Então, cara, às vezes a gente vê muitos jovens adolescentes, tipo assim, e aí, pra onde que eu vou? Tô aqui na igreja, mas tá e não tá, né? Tá de corpo, mas de espírito tá voando. Tá longe, É uma loucura. E não tem quem vai puxar, então eu vejo a questão do Gael mesmo. Tem coisa, cara, que eu tenho que ser mais firme com ele. Isso não faz com que ele me ame menos, muito pelo contrário. Entende? Então, se você não tem essa figura, fica vulnerável nesse ponto, sabe? Assim, é claro que tem vários contextos, né? Da própria vida mesmo e tal. Aí a igreja entra, né? Pra dar esse suporte. Assim, não foram poucos, não foram vários adolescentes que nos viam ali como pais para eles. Até hoje tem esse sentimento. Né? Porque a gente, de uma certa forma, ocupou uma lacuna que estava em aberto na vida desse adolescente.
né, na formação do caráter deles. Então tem uns que eu falo mesmo com eles sabem disso. Falei, cara, se eu tiver de pegar você na rua e dar uns cocão, eu falo até brincando, lógico, né? Dar uns cocão, eu tenho esse sentimento de pai com vocês, porque eu quero o bem seus, vocês sabem disso, pode ser onde for. Amanhã vocês podem não querer olhar pra minha cara, mas uma coisa vocês vão saber, esse cara me ama. Então ele pode falar comigo, que é uma coisa que a gente precisa de fazer, né? Às vezes a gente quer que as pessoas entendam algo, mas antes a gente não ama essa pessoa, então ela não vai absorver o que você tem pra falar. Eu falo muito até com algumas pessoas, né? Às vezes o cara tem algo pra falar que é de Deus. Só que da forma que o cara se conecta com o outro, a pessoa não se sente amada por ele, então ela não vai querer ouvir. Então não adianta nada você ter algo muito bom pra falar se você não tem quem te ouça. Então você tem que ganhar essa pessoa pra ela ter ouvidos pra você de uma certa forma poder contribuir na vida dela. Verdade. Verdade. Agora nós vamos entrar num aspecto muito complicado de conversar, pastor, que dá bastante intriga. Ixi. Rufos tambores aí. Brincadeira. Pastor, agora uma pergunta assim. A gente sempre entra nesse aspecto, né, que é a política, e a gente sempre tem uma resposta diferente, né? Sim. Qual que é a sua opinião sobre a política que está acontecendo aqui no Brasil, e o que você acha que ela vai impactar daqui para frente nas próximas gerações? Cara, eu acho o seguinte, a política ela faz parte do contexto de qualquer pessoa, quer queira ou não. Não tem como a gente fugir disso. Sim. Ela vai afetar a sua vida diretamente ou indiretamente. Então é importante a gente se envolver com ela. O que eu não acredito é numa idolatria política. Né? A política ela não pode servir como um instrumento para te tirar de uma agenda que é do próprio Deus. Sim. O próprio apóstolo Paulo ele já falava sobre isso, que nós devíamos nos alegrar com as perseguições, com os açoites, por amor a Cristo. Então, essa questão de nós sermos perseguidos por amor a Ele, isso vai acontecer, isso precisa de acontecer, é cumprimento da palavra. Eu não posso, de maneira alguma, colocar minha expectativa em quem quer que seja que me tire desse lugar. Senão eu vou estar indo contra a própria Bíblia. Sim. Agora, por um outro lado, a política é de fundamental importância. Ela é uma das grandes ferramentas de transformação social. Através da política a gente consegue fazer muita coisa boa para muita gente. É verdade. Eu, em 2017, quando eu encerrei a minha jornada como atleta, né, no final de 2016, 2017, por conta disso, na verdade, por poder estar ingressando na gestão pública, eu tive uma experiência que marcou a minha vida, né? Eu trabalhei na Secretaria de Esportes, uma área que eu sempre atuei, sempre gostei, nunca imaginei atuar na gestão pública, né, nessa área. E lá, de cara, nós conseguimos desmantelar um esquema de corrupção que existia, né? Um desvio de recursos, né? Pegamos esse recurso e fizemos escolinha de futebol com esse recurso. E começamos a atender mais de 1.000 crianças. Uau. Com recurso que ele era usado de uma outra maneira e não atendia as pessoas. Inclusive foi alvo de investigação até, com suspeita de desvio de verba. Nós pegamos esse recurso e atendemos mais de 1.000 crianças. Isso aí é muito bom. É claro que a gente está falando que isso é um tijolinho no meio de uma construção. Sim. Mas esse tijolinho foi colocado. Através de quê? Através de uma ferramenta chamada política. Então a gente não pode demonizar a palavra política. O que a gente não pode aceitar é a politicagem. Assim como tem qualquer meio. Né? Infelizmente as pessoas deturpam o real valor das coisas, né? Sim. Agora que a gente precisa de se posicionar, a gente precisa se posicionar na política, porque aonde o bem não ocupa, dá lugar, o mal vai ocupar, não vai ficar um vácuo. Verdade. Isso é fato, principalmente em lugares em que você pode atingir pessoas, em lugares que você pode abençoar e beneficiar pessoas. As pessoas boas, elas vão fazer isso pelo bem. As pessoas más, elas vão fazer com outras intenções. Verdade. E para beneficiar uns, eles vão prejudicar outros. Então eu acredito que a gente está num caminho de evolução nesse sentido, porque hoje as pessoas estão mais interessadas no assunto política, né? É claro que com isso a gente vai aprendendo, a gente vai dosando as coisas, né? A gente vai entendendo qual que é a melhor postura nesse sentido. Agora, só o fato de a gente querer se posicionar nesse sentido já é muito positivo, né? Até pela força que a gente tem de barrar algumas ideologias que
são contrárias aos princípios bíblicos, né? Sim. Eu não estou falando para a gente nos tirar desse lugar e que a Bíblia nos instrui que nós vamos estar nele a partir do momento que a gente professa a nossa fé em Cristo. Mas, enquanto nós estivermos aqui, eu creio que a gente tem uma missão nesse sentido. Entende? Pastor, agora uma outra pergunta em complemento. Qual a sua opinião a respeito do nacionalismo cristão? Você, na sua opinião, isso é algo mais positivo do que negativo ou mais negativo do que positivo? Só para eu entender... O nacionalismo cristão. Você fala a questão do patriotismo? Isso. Olha, como eu disse, eu acho que a intenção, ela é boa, sabe? É claro que a gente sabe que a nossa pátria não está nessa terra, né? Acima dessa pátria, dessa nação em que nascemos, tem a vida eterna, né? Que é para onde a gente está caminhando, né? Eu falo que por mais que a gente viva muito aqui na Terra, a gente vai viver muito pouco diante da eternidade que nos aguarda. É verdade. Então, a partir do momento que isso se torna uma idolatria, é errado como qualquer outra. A partir do momento que isso está acima de uma expectativa, de uma perspectiva acerca da eternidade, está errado. Você entende? Então, você honrar o lugar que você está, glória a Deus por isso, você buscar fazer o melhor, você, assim como na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa família, a gente procurar fazer o melhor, procurar abençoar a vida dessas pessoas. Por isso até que eu acho que a política é uma grande ferramenta para que essas coisas aconteçam, tudo bem, mas que não chegue num ponto de idolatria, entende? Sim. Porque tudo aquilo que nós idolatramos, nós colocamos isso no lugar de Deus. E o lugar de Deus não pode ser ocupado por nenhuma dessas coisas. Amém. Eu até falo que uma das principais áreas que Deus tem curado no Brasil é a política, né? A gente passou por muito tempo, né? Não se levantavam pessoas, né? Realmente patriotas que amam a nação, né? Pelo contrário, alguns anos atrás a gente só via o povo amaldiçoando a nação, né? Maldizendo ela, e acaba que isso resultou em maus frutos, né? Coisas ruins para a nação. E hoje ver cristãos posicionados, né, contra ideologias, contra esquemas de corrupção, amando o lugar que veio e abençoando a pátria, isso é muito bonito de se ver. É uma vitória, né? Isso, é uma vitória. E eu creio que Deus tem se movido para restaurar a política no Brasil. Porque a gente era uma das políticas mais corruptas do mundo, né? Ainda continuamos lá, né? Tem muita coisa para resolver. Não adianta falar que vai resolver de uma hora para outra, porque não tem como. É um processo. É um processo. Política também é muita burocracia, muito burocrático. Eu amo muito política, eu gosto muito de política. Eu também costumo falar que a política em si ela é muito beneficente, mas os políticos, alguns, não são tão bons assim, sabe? Sim. São maus. Porque, pensa pra você ver, você construiu ali... foi quantas quadras? Uma escolinha de futebol que alcançou mil pessoas. Cara, são 1000 pessoas para Jesus. Se a gente tiver ali cristãos, igual você era, nossa, você tá levando gente para Cristo. São e a 1000 sementes, né? Exatamente. É isso aí, é porque aí nós... o que a palavra fala é que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, qual que é a minha missão enquanto uma figura política? É ser justo. Sim. Quando eu sou justo, o povo todo vai se alegrar. Quando a gente fez isso, nós fizemos isso com o intuito de abençoar pessoas, correto? Eu lembro até hoje que quando eu finalizei o meu ciclo lá, eu fiz 2 relatórios, o mesmo. Entreguei um para o meu secretário, a quem eu reportava, entreguei um para o nosso pastor. Falei, pastor, tá aqui, ó, o relatório daquilo que nós fizemos ao longo desses anos. Ele, que isso, Paulo, não precisa, eu sei, eu conheço o caráter. Falei, pois é, pastor, não, mas isso aqui é nós como igreja. Nós estamos como igreja atuando nessa área da sociedade, nós tivemos a oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Ou seja, eu não tinha a ideia de transformar uma repartição pública em uma igreja. Tinham pessoas de outras religiões, de outras crenças, amém. Mas eu tinha como responsabilidade ser igreja nesses lugares. É verdade. Então é diferente. As pessoas olharem para mim e falei, cara, eu quero ser como ele. Cara, ele dá testemunho, ele é um homem de caráter, é um homem reto. Né? E aí uma coisa que é interessante
interessante, que eu vejo com bons olhos esse tempo que a gente tem vivido, e a gente tem que ser combativo mesmo, porque aí você vai me perguntar, poxa, mas você fala que nós temos que entender que realmente nós somos chamados para sermos perseguidos, isso iria acontecer, a palavra se cumprindo. Correto. Agora, para que isso aconteça, você precisa ser combativo. Porque se a gente deixar da forma que está, as coisas da forma que estão, a gente nunca vai ser perseguido. Por que o povo de Deus brigava? Porque o povo de Deus lá atrás, lá na época de Jesus, antes de Jesus, o povo era perseguido. Porque eles professavam uma fé e não negociavam ela. Exatamente. Aí sim eles eram perseguidos, eles iam contra o sistema. Porque os profetas, eles eram perseguidos, eles eram temidos e perseguidos quando eles traziam algo para o povo. Porque eles denunciavam o pecado do povo. Eles não passavam a mão na cabeça do povo. Os profetas do Senhor. Então nós temos um papel de sermos combativos com aquilo que vai contra os princípios do Senhor. Por isso que o que nos rege tem que ser a palavra de Deus. Pode ser que eu não tenha oportunidade de ter um púlpito em alguma repartição pública e tal, né, e venha pregar ali. Talvez ali não é o momento, não é o lugar. Porém, ali, através dos princípios bíblicos, dos princípios que eu acredito, eu posso fazer a diferença, eu posso ser luz naquele lugar, eu posso ser sal. Então, eu acho muito válido esse posicionamento hoje nosso, né, em relação à nossa nação, né, nós nos posicionarmos, porque eu creio que a nossa nação é muito abençoada, né, e ela foi, infelizmente, ela foi muito... Ela foi judiada, né, pelos maus políticos, infelizmente. É porque é o que eu falo. Se a gente não ocupa esses lugares, eles não vão ficar vazios. Exatamente. O mal vai ocupar. E muita gente diz ainda que política e religião não se mistura. Pelo contrário, nós temos que estar em todos os setores de um país. Porque assim a gente consegue mostrar a diferença, né? E implantar o caráter de Jesus ali. Aí as pessoas começam a pensar, por que esse cara é assim? Por que ele não ele faz o bem sem pensar em troca? Sim. Esse é o esquema. Isso que deveria ser, né? Mas infelizmente tem algumas... a minoria, né, com um preconceito muito grande. Sim, vamos pegar essa situação, né, esse cenário. Eram outros grandes homens de Deus também que estavam envolvidos dentro desse projeto. Homens de princípios, homens com disposição de fazer o que era bom. Imagina se fosse homens com outras intenções, se não essas. Não. Esse projeto não teria acontecido. Verdade. Essas pessoas não teriam sido alcançadas e abençoadas ali, através de uma política pública. Com um recurso que, inclusive, é do pagador de impostos, ou seja, não há nada de graça. Tudo aquilo que te oferecem de graça, alguém teve que pagar. Sim. Ou senão você mesmo vai pagar no rateio. Então, eu vejo que é necessário sim a gente se posicionar, é necessário a gente fazer a diferença. Né? Só assim a gente vai ter um país melhor, com essas pessoas infiltradas. Se a gente pegar a vida de José, do Egito, ele foi um governador. Não. Né? Homem de princípios, independente do lugar que ele estivesse. O próprio Daniel. Daniel, se de repente olhassem para Daniel nos dias de hoje, talvez diriam que ele tinha se corrompido. Mas não, Daniel estava na Babilônia fazendo diferença. Sim. José no Egito. Né? E foram homens segundo realmente o coração do Senhor mesmo, no sentido de propósito, no sentido de entenderem o seu encargo e serem fiéis àquilo que o Senhor tinha sobre a vida deles. Então eu sou muito favorável mesmo à política. Acho que o povo sofreu tanto que começou a desacreditar nas pessoas, né? Sim. A gente tem que também dar um voto de confiança nas pessoas, né? E isso só me remete ao povo no Egito, né? Moisés levando e o pessoal, pô, cara, você tirou a gente do Egito, pelo menos a gente tinha o que comer e a gente tá aqui e tal. E eu vejo que nessa passagem do deserto, que as pessoas não confiavam em um homem de Deus, um homem que estava na retidão de Deus, né? Então, é bem difícil mesmo. A confiança do brasileiro, ela é um fiozinho, assim, uma linha bem tênue, pequenininha, assim, qualquer coisinha já corta ali e já passa a denunciar as pessoas. Mas sabe o que eu acho em relação a isso? O que a gente precisa... em todas as áreas da sociedade, tá? Eu falo, a política tem sua relevância, da mesma forma que um bom profissional, um bom engenheiro vai ter sua relevância dentro da construção civil, um bom pedreiro dentro de uma construção, enfim. Eu penso o seguinte, nós precisamos de modelos, sabe? Faltam modelos.
Daniel, ele foi um modelo, eu sempre falo sobre isso. Quando eu falo de política, eu falo de um posicionamento, de modelos em que as pessoas possam olhar e seguir, querer seguir. Quando a gente olha para a Bíblia, para a vida de Daniel, lá no livro de Daniel, logo no início, a gente vai ver Daniel decidindo firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E aí depois a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego indo, acompanhando a decisão de Daniel. Ou seja, quantos jovens da idade deles, com o mesmo nível de entendimento, que foram jovens selecionados a estarem no palácio, estavam naquele lugar e não foram com Daniel? Verdade. Agora, uma pergunta que eu faço. Será que se Daniel não tivesse se posicionado, Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionariam? É uma boa pergunta. Porque eles foram influenciados por uma decisão de Daniel. Agora, quem é mais importante? Todo mundo tem sua importância dentro do processo. Porque eles mesmos, depois, eles foram forjados a ponto de decidirem não se prostrar à estátua que foi levantada de Nabucodonosor, ainda que eles passassem pelo que eles passaram. Então eles foram frutos de quem? De um homem, de um jovem que se posicionou. Você acha que a geração antes da minha e do Henrique pecou nisso? Pecou em deixar modelos? Assim, nas demais setores do país? Sim, em todas as áreas que o mal tem imperado, faltou da gente uma responsabilidade nossa. Por isso que, a partir de agora, por exemplo, eu penso o seguinte: o futuro ele é construído no presente. Nós vamos... a história, na verdade, né, ela é construída no que a gente está vivendo aqui hoje. Então, amanhã nós vamos falar do que nós estamos semeando aqui. É verdade. Então, eu penso que todos nós temos uma responsabilidade de fazer a diferença nas nossas áreas. Eu lembro até hoje, quando eu jogava, lá no Amazonas, teve um torcedor que ficava lá na cidade e tal, era muito próximo, né, cidade pequena, time menor, que eles falavam assim, cara, o jogador ele é prostituto, o jogador não é fiel à sua esposa, que não sei o que, tal. Eu falei, não, pera lá. Pode ser que a maioria deles sejam assim. Mas existem aqueles que são fiéis, sim. Existem aqueles que têm propósito, existem aqueles que se posicionam, sim. Então, peraí, não é todo mundo. E aí eles precisavam de olhar para nós, aqueles que realmente entendiam isso, para que eles vissem que realmente era possível. Não é ficar só na teoria, no que é o ideal, né? A expectativa é que todos sejam assim. Todo mundo sabe que é bom. A diferença é o que se você está ou não fazendo. Né? E o que vai fazer a diferença é quando isso acontece. Então, eu penso que se nós hoje não temos modelo, é porque as gerações anteriores falharam, né, em se levantar ali, se posicionarem, né? E aí os maus ocuparam esses lugares. E hoje nós temos uma responsabilidade para a nossa geração futura. O Gael precisa de olhar para o pai dele, precisa de olhar para outras pessoas que se posicionaram e falar, cara, é possível sim ter políticos, homens e mulheres de Deus envolvidos com as questões sociais, sabe? Com as questões para além das quatro paredes. Algo que eu sempre falo até no nosso culto. Falei, cara, se a nossa cabeça estiver fechada somente nesse ambiente aqui, não que não seja bom, é gostoso a gente estar ali cultuando ao Senhor naquele momento, glória a Deus, nós vamos continuar aqui. Agora, se nós entendermos que a partir do momento que acaba o culto, quando nós saímos dessa porta para fora, nós temos uma responsabilidade de sermos igreja na vida daquelas pessoas, aquelas pessoas lá fora que não viriam pela sua própria vontade ou pela sua própria capacidade, elas vão vir através do seu testemunho. Verdade. Elas vão ser impactadas com aquilo que você vive, você vai ser igreja, ou seja, eu nunca vou na igreja, mas a igreja chegou até essa pessoa. E aí essa pessoa foi impactada pela igreja, então ela quer participar desse mesmo ambiente que você participa. Então é uma responsabilidade nossa. E pastor, eu assim, na minha opinião, eu não parto do princípio de que faltam referências pra nossa geração, sabe? Porque, cara, a gente tem muita gente boa em quem se espelhar. Eu acho que vai da decisão do jovem hoje, sabe? De querer seguir, de conseguir, igual você falou, né? De ter o entendimento acima da vontade. De olhar e falar, cara, aquele ali, ó, é legal. Mas tem esse aqui que não é tão legal assim, mas vai fazer crescer, me dá perspectiva de futuro. Acho que isso que falta pra juventude, sabe? Eu e o conversamos bastante, né, a respeito da igreja. A gente acha que precisa ter um trabalho mais efetivo com os adolescentes, principalmente,
para que ele já se desenvolva e chegue na fase adulta com a mentalidade de perspectiva, Sim. de propósito, sabe? E eu acho assim que nós, principalmente eu falo por mim, que isso comece amanhã, isso que eu vou falar agora, por mim, de parar de enxergar as coisas como problema e enxergar como oportunidade de fazer diferença, de encontrar uma solução, de se posicionar, igual você falou, de não ter medo, temer ao Senhor, mas não ter medo dos desafios. Perfeito, lindo. E, cara, quando eu falo isso, eu também acredito, né? Tem vários, até porque a Bíblia, em todo tempo a gente vai ver que ela nunca contou com a maioria, né? Deus nunca precisou da maioria, muito pelo contrário. Um ou outro, né, cara? Sabe? Para impactar uma geração. Agora, eu sempre chamo a responsabilidade para nós, porque eu penso o seguinte, quantas pessoas no seu trabalho hoje que professam a mesma fé sua, que acreditam no mesmo Deus, que de repente participam, né, de um contexto religioso? Quantas pessoas? De repente são muitas. Agora, quantas entendem que realmente aqui é uma oportunidade, cara? Aqui eu vou dar testemunho, aqui eu vou ser luz. Aqui as pessoas vão olhar pra mim e vão ver Cristo na minha vida. Aqui vai ser estrategicamente, aqui vai ser intencionalmente uma oportunidade de eu levar a palavra de Deus. Talvez eu não vou colocar um púlpito aqui, pregar para as pessoas, obrigar as pessoas a acreditarem no que eu acredito, mas através da minha vida, através do meu testemunho, essas pessoas vão ser impactadas. Vocês entendem? Entender o propósito. Quando eu entendi isso, eu deixei de querer jogar no Real Madrid, no Barcelona, e entendia que no Princesa dos Solimões, no Amazonas, no Oratório no Amapá, no Náutico em Roraima, eu podia fazer a diferença. Era onde o Senhor estava me plantando. E que se eu entendesse isso, através dali o Senhor podia me levar para qualquer lugar. Eu tinha essa fé. Eu acreditava nisso verdadeiramente. Eu falava com Deus, falei, Deus, eu sei que o Senhor pode me abrir uma porta amanhã num grande clube, mas é pelo teu propósito. Se o Senhor olhar naquele grande clube e ver que precisar de alguém que tenha a disponibilidade que eu tenho. Agora, para isso eu vou deixar de trabalhar? Não, vou trabalhar muito, vou treinar muito, porque eu sei que tem a questão técnica. Eu vou fazer o que cabe a mim fazer, mas eu sei que o propósito ele é muito maior do que as 4 linhas. Pastor, entende? Mas agora surgiu um time massa em Contagem, cara. Você tá gerindo, você não sabia, não? O quê? O Gael, ué. É verdade. Que isso, hein? Nossa, Gael é o melhor time do mundo, né, não? É verdade. E é verdade, cara. E é verdade. E é justamente isso. Então a gente precisa de ser intencional, sabe? É a causa pela qual a gente está disposto a morrer por ela. Né? Porque viver pela causa, a pessoa dá um jeito, ela não quer perder aquilo ali. Verdade. Agora, morrer, cara, pela causa, é tipo assim, vou dar minha vida por isso. Eu vou gastar minhas energias por esse propósito. Quando eu estive apto a realmente abrir mão de um sonho, de um projeto, que era do Paulo, e eu via que Deus me levou em alguns lugares, e glória a Deus por isso, as experiências que eu tive foram muito positivas, foi quando eu fiz uma análise. O Senhor literalmente puxou um extrato, eu estava deitado com a Ana Paula, Deus puxou um extrato. Por onde eu passei, o Senhor fez algo. Pelo Paulo? Não. O Senhor, na verdade, me deu assim, a condição de participar daquilo. De vivenciar aquilo. Tinha nada a ver comigo, se eu não tivesse lá, Deus faria da mesma forma, só que Deus me mostrou, em alguns lugares, o Senhor operando, e eu pude vivenciar aquilo. Eu falei, cara, eu fiz parte disso, então cumpri meu propósito. Eu fiz parte disso, pessoas sendo curadas de lesões, através de reuniões nossas, um atleta, um amigo nosso, ele não participava das nossas reuniões, nós fazíamos quase todos os dias, estávamos longe de casa, e ele nunca participava, sempre dava um migué, pegava o telefone, falava que ia conversar com a família, não participava, até que ele pegou uma lesão gravíssima e não sarava, e ele precisando de jogar para, né, dar continuidade na carreira dele. Aí teve um dia que ele chegou e pediu oração para nós na reunião nossa. Ele pediu oração, eu falei, gente, ora por mim. Nós oramos com fé que ele pudesse ser curado. No dia seguinte ele chega perto da gente chorando, em prantos. Chorando, falei, cara, Deus me curou. E a gente é tão incrédulo, né? A gente é igual a igreja quando orava por Pedro ser liberto, quando Pedro bate na porta, acha que é um fantasma. E eu falei, cara, amém, glória a Deus, mas eu fiquei assim, nossa, será que ele vai voltar pro treino? Será que ele não vai machucar de novo? Que ele vai abalar a fé dele? Não, ele tinha sido curado mesmo e foi curado. Uau. Então, assim, ele retomou a carreira dele. Tiveram outras pessoas que tiveram um casamento restaurado. Não. O cara voltou para a presença do Senhor. Ele falava comigo assim, Paulo, vai ser a primeira vez, depois de anos, que ele já era um cristão, estava desviado da presença do Senhor, a mãe dele, mulher de Deus, sempre em oração pela vida dele. Ele falou assim, cara, vai ser a primeira vez que eu vou voltar para minha casa, vou conseguir olhar para minha esposa e para minha filha, porque antes eu saía de casa, me envolvia com outras mulheres, eu chegava em casa com muita vergonha.
Ele voltou para os caminhos do Senhor, reconciliou com o casamento. Então, assim, eu pude vivenciar, participar daquilo ali para mim o Senhor já estava mostrando. Pronto, seu propósito se cumpriu. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa de ser intencional mesmo. Então, é nesse ponto que eu acho que a gente precisa se levantar como modelos. E a política é um desses meios. A política é um desses meios para você abençoar a vida de pessoas. Você fazendo o que é certo. Você podendo fazer o errado, porque é o que a maioria das pessoas faziam e fizeram e fazem, continuarão fazendo. E você decidir fazer o que é certo. Você continuar sendo justo. O que quer ser justo? Estar na posição correta, fazer o que deve ser feito. Então, tudo aquilo que Deus nos dá, é o que eu sempre falo, né? Não tem nada a ver somente com a gente. Essa estrutura aqui, esse podcast, não tem a ver somente com o Hugo, não tem a ver somente com o Henrique ou com qualquer pessoa que esteja envolvida no projeto. Vai muito além. Tem pessoas que vocês jamais imaginaram. Então, tudo aquilo que o Senhor nos dá tem a ver com outras pessoas. É verdade. Né? E o Senhor nos dá a ferramenta para isso. E quando Ele vê no nosso coração que há disposição de propagar o reino dele, de fazer mais, o Senhor não tem problema em nos abençoar. Não tem problema em nos levantar. Né? Amém. Hugão, Que momento, né? aquele momento... Que você vai dar os avisos pra nós. Exatamente! Galera, então, é o seguinte. Temos nosso QR Code. Você que sentindo no seu coração de abençoar o nosso projeto, você pode estar ofertando no 122 Podcast. Pô, velho, minha testa tá brilhando, mano. Eu tô suado aqui. 1 quilo de Nossa, Deus. de óleo. Eu tô olhando pra ele e minha testa tá brilhando. Então, galera, brilhe igual a testa do Hugo e mande é o um brilho do pix Espírito pro Santo. 122 Podcast. É o brilho do Espírito Santo. Ô, não, tá brilhando, tá suado não, tá só brilhando. A luz tá na minha cara também. O Espírito Santo na sua vida. É, glória a Deus. Amém. Pode ir, que eu vou ficar aqui. E galera, também a Kinima Audiovisual, Matheus, presta serviço de lives, todo o serviço de audiovisual é com ele, com a empresa dele. Então, se você precisa, souber de alguém que quer filmar seu casamento ou fazer uma transmissão ao vivo, seja lá de uma palestra, até mesmo vlogs, né? Cultos, exatamente. Matheus, conferências. conferências. Matheus cobre tudo. E sem... Como é que eu vou falar, Hugo? O quê? O Matheus faz tudo, cara. Matheus faz tudo, sem mimimi, hein, gente? Exatamente. Ele Qualquer é o cara. tipo de transmissão é com o Matheus, é com a Kinima. Então sigam as redes sociais. Sigam a rede social dos dois podcasts também para acompanhar os rios, os cortes, todas as novidades do nosso projeto. Beleza? Mais alguma coisa? Siga a rede social do Pastor Paulo. Do Pastor Paulo. Se você quer ser um patrocinador dessa esqueci a palavra. Desse podcast, você pode contatar a gente. Tem um QR Code aí. Você vai ser mandado diretamente para o nosso WhatsApp. E se você puder abençoar esse canal, estamos abertos à sua oferta. Amém, gente? É isso. Amém. E agora uma parte muito bonita. É muito bonito. Deixa eu fazer a mão. Ih, Agora é parte top. hein? Ó. Ô, pastorzão, é um presente dos dois podcasts Ô, pra meu você. amigo, obrigado, cara. Se quiser abrir aí Que pra dar uma isso. olhadinha, mostrar pra galera o presente que você ganhou. É só uma lembrança que você participou. Que legal, cara. Nossa, isso aqui foi na hora, velho. Todo mundo fica Que legal, impressionado. cara. Isso aqui eu vou guardar com muito carinho, cara. Foi um prazer cara. estar com vocês aqui, Ó, viu? foi top demais ter você aqui. E agora, uma parte muito cara. importante. Agora essa parte é pro nosso querido telespec, né? Pastor, a gente vai pedir pra... A gente pega, geralmente, todo mundo que vem fica assim, no supetão. Mas pra você mandar uma mensagem para o pessoal aqui nessa câmera, algo que Deus está falando no seu coração, para passar para geração, para todas as pessoas que estão assistindo e vai te assistir aí quando for lançado. Amém. Amém? Cara, qual câmera? Essa aqui? Essa aqui. O que eu tenho pra falar pra você, na verdade, é te encorajar, assim como nós falamos, a ser um agente de transformação. Todos nós somos chamados para fazer a diferença na vida de pessoas, né? Levar o amor de Deus através daquilo que Deus nos dá. Todos nós temos algo. Ninguém é rico demais que não tenha nada para receber, ninguém é pobre demais que não tenha nada para dar. Então o Senhor te deu ferramentas, o Senhor te deu dons, o Senhor te deu estratégias.
não somente para você mesmo, mas para você alcançar outras vidas. E vamos juntos em prol do reino. Tamo junto, muito obrigado aí. Amém. Nós Top. agradecemos, viu, pastorzão? Pastor, foi uma honra ter você aqui. Que isso, cara. Foi muito bom. Foi um papo que assim, agradeço, inspirador. E é isso, gente. Tá ficando aqui mais um 12-2 podcast com o Pastor Paulo. Corta pro meio pra todo mundo mandar um tchau aí, Matheus. Corta pra Jesus. Tchau, gente. Com Deus. Valeu. Falou. Deus abençoe.